Esses são meus passos. Chegar até onde cheguei não foi fácil. E eu vou até onde eu quiser, pois meu destino quem traça sou eu. O professor Heleno, né, chegou aqui a esta instituição em 1996, exatamente o ano em que eu também cheguei, né? E eu fui aprendendo ao longo desses anos com este colega que o ser humano realmente é capaz de transcender obstáculos aparentemente intransponíveis, né? E Heleno é um exemplo desse tipo de gente, né? Desse tipo de pessoa. O que corre, né, é que ele é um professor extremamente rigoroso, né? O senso comum da escola, que ele é um professor extremamente rigoroso, exigente com os alunos. E conhecendo a história dele, a gente pode entender o porquê dessa exigência, né? Heleno quer levar todos os alunos a superarem os seus limites, assim como ele foi capaz de superar. Então, para mim, ele é um exemplo de competência, de profissionalismo, né? E principalmente de honestidade, né? De trabalho dentro daquilo que ele acredita, né? O trabalho dele desenvolvido dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que ele realmente defende. Então, para mim é uma honra, né, falar desse colega, desse amigo que caminha junto comigo, né, há 13 anos. Eu sou um dos últimos sobreviventes, posso assim dizer, de uma prole de 12 crianças. Dessas 12, 10 morreram antes de completar um ano de idade. Sobramos então eu e minha irmã. Ela é mais velha, tem hoje 53 anos de idade e eu tenho 49 anos. Dá para perceber, por exemplo, a altíssima taxa de mortalidade infantil. Isso em decorrência das difíceis condições de vida em que nós nascemos. Meus pais eram camponeses, meu pai trabalhava no gado e ganhava mensalmente muito menos do que um salário mínimo, um pouco mais de meio salário mínimo, para alimentar 4 pessoas. Eu, minha irmã, minha mãe e ele próprio. Lá em casa todos são analfabetos. Meu pai, minha mãe, minha irmã chegou a estudar, a frequentar a escola durante 14 anos, mas não conseguiu aprender. O máximo que conseguiu fazer foi simplesmente desenhar o nome. Estudou em escola, diversas escolas normais, durante a manhã, durante a tarde, até no Mobral. Mas talvez as sequelas, né, das dificuldades de alimentação, porque passou das dificuldades de vida, tenham impedido exatamente de ter uma mente que fosse capaz de memorizar, né, aquilo que se faz necessário no estudo. Então, nós tivemos muitas dificuldades. Não tive, por exemplo, oportunidade de ter uma casa de alvenaria, não tive a oportunidade de ter luz elétrica até os 18 anos de idade, não tínhamos água potável. Me lembro-me que pela primeira vez que chegou água na minha cidade, pois eu sou de uma cidade aqui pequena, perto de Caruaru, e perto aqui de Pesqueira, que é Tacaimbó, e chegou água potável pela primeira vez em 1970, momento em que eu tinha 10 anos de idade. Bebíamos a água potável que a gente tinha, era a que caía no telhado durante as chuvas, era dos barreiros e principalmente a do rio Ipujuca. Lembro-me inclusive que as dificuldades no período de verão eram enormes.
Minha mãe ia buscar água muitas vezes na cacimba, aqueles buracos cavados na areia, e muitas vezes lá chegando, a molecada, né, fazia cocô na cacimba, e era necessário tirar exatamente o cocô para que a água jorrasse. Não tivemos direito a banheiro, pois fazíamos nossas necessidades básicas, tratamento nos matos, né? E o ruim era uma época como essa, pois hoje está chovendo, e me lembro que era difícil a gente pedir a Deus que não tivesse nenhum desarranjo intestinal nesse momento de inverno. Então, todos analfabetos, né? As dificuldades de alimentação não se prenderam apenas à questão da infância. Lembro que minha mãe ainda por cima, até pelas dificuldades de alimentação, ela não tinha leite. E eu tive a felicidade de uma vizinha ser o contrário de minha mãe, dar muito leite, que a criança dela não venceu, então eu fui amamentado por essa senhora. Lembro, talvez tenha sido isso que me ajudou a sobreviver a esse mundo difícil, a essa vida, né, dificílima. Então nós basicamente tínhamos para se alimentar, quando criança, lembro muito bem, apenas um pouco de feijão de corda e farinha. Isso era a alimentação diária. Pela manhã, notadamente, não tínhamos muito com que nos alimentarmos, então tomávamos café. Praticamente 1 litro de café puro, sem nada, para tentar preencher o vazio no estômago. Minha mãe ainda comia pegava o café, jogava a farinha dentro e fazia o pirão de café. Eu, sinceramente, não tinha coragem para isso, né? E tomava, então, 1 litro de café. Essa foi basicamente a minha vida até os 18 anos, basicamente. Mas desde aquele momento, desde cedo, né, eu sentia vontade de estudar. Até porque algumas cenas de minha infância acontecidas com meu pai marcaram minha vida. Lembro-me que certa vez ele chegou em casa com a perna quase decepada pela foice. Pois ele estava brocando o mato e a foice resvalou numa árvore e quase parte a perna dele. Daquele momento em diante eu jurei que jamais iria fazer aquela atividade que meu pai estava fazendo. Então, resolvi realmente estudar. E até porque a gente observava o seguinte, que as pessoas que trabalhavam naquela atividade jamais conseguiam progredir na vida. Eram sempre as mesmas pessoas com os mesmos problemas. Então a gente resolveu para valer estudar. Mas estudar não no sentido apenas de frequentar a escola, não, mas estudar no sentido de aprender as coisas, porque a gente tinha certeza que mais tarde a gente seria cobrado, a sociedade ia cobrar. Então a gente resolveu realmente aprender aquilo que os livros ensinavam, aquilo que a escola passava, mas não nos resumíamos aquilo apenas que a escola passava, a gente ia além, a gente buscava, né? Por exemplo, lembro-me que o que me motivou verdadeiramente para aprender, pois a gente estudou um pouco de língua estrangeira sozinho, né? Nós somos autodidata, foi o nome de um cantor aqui da região, Roberto Miller. As pessoas chamavam Roberto Miller e eu vi escrito lá mulher. Eu me escrevi, por que isso é Miller? Então, a partir daí eu comecei a ter, né, curiosidade e busquei. E descobri que havia outras línguas além da língua que eu falava. E então eu comecei a me interessar, primeiramente por francês, né? Embora o nome Miller não seja de origem francesa, mas primeiramente pelo francês, depois pelo espanhol e depois a própria escola, né, me fez ver também a língua inglesa e a gente, né, conhece um pouco desse universo aí. Então, as dificuldades, no meu caso, elas em vez de me empurrarem para uma outra direção, uma direção não muito interessante, que é a direção da marginalidade, não marginalidade apenas no sentido de morar às margens da sociedade, mas ser aquele indivíduo perseguido pela polícia, né? As dificuldades levaram-me a tomar uma outra direção, né? Eu via que para mim, não como pobre, porque
Você que não tem água potável, você que não tem comida, você que não tem o que vestir, você que não tem onde morar dignamente, né? Você morar numa casa de taipa construída num cemitério de Bexiguento, não é lá ser pobre, não. A você foi negada naturalmente todas as oportunidades que uma pessoa como gente deve ter. Então, a gente viu que não tinha outro caminho. O caminho era realmente estudar. Estudar, mais uma vez, insisto, estudar para aprender, porque a sociedade, notadamente, iria cobrar isso de mim mais tarde. E desde muito cedo, eu sentia assim, ficava maravilhado com as pessoas que eram professoras ou professores, né? Porque eu achava muito interessante que as pessoas pudessem, né, dar, de certa forma, uma contribuição para a vida do outro, ensinar um pouco daquilo que aprendeu, para que a pessoa pudesse, né, se conduzir melhor na vida. E eu posso dizer que realizei esse sonho, né, graças, mais uma vez, à questão do estudar. Estudar foi muito importante para mim. Falar do professor Heleno, para mim, seria até uma forma de reconhecer a história de vida de Heleno. Eu conheço Heleno há cerca de 30 anos, desde o momento em que eu era professor da FAFICA, Faculdade de Filosofia de Caruaru, quando o professor Heleno trabalhava no setor de xerox da instituição. E a partir desse momento, como comecei a conhecer Heleno, a gente observa nele uma pessoa que tem lutado muito para conquistar aquilo que ele sempre desejou. Heleno é uma pessoa que saiu praticamente da zona rural, de uma cidade pequena, que não tinha não oferecia muitas formas da pessoa progredir, mas Heleno enfrentou essa dificuldade de progredir na vida através da sua vontade própria. Heleno, quando começou a ler e a escrever, o pai dele já achava que ele deveria parar por ali, porque ele já lia uma carta e não havia necessidade mais dele continuar a estudar. E Heleno não se conteve com aquilo porque ele queria muito mais do que isso. Enfrentou muita dificuldade na vida e, dentro de uma delas, o fato que existe muito forte isso na vida dele foi quando ele foi para Campina Grande fazer um curso em engenharia e não tinha as condições para se manter na cidade de Campina Grande. Passou, podemos até dizer, fome, porque não tinha como se manter lá e por isso teve que abandonar o curso. Mas mesmo assim, isso não foi motivo para que Heleno desistisse de ser o que ele queria ser na vida, alguém diferente daquelas pessoas da terra dele que, porque já sabia ler, se mantiveram naquele local sem procurar mais progresso na sua vida. Então há uma admiração muito grande por Heleno por ter saído praticamente da zona rural, e hoje em dia, quando eu vejo alguém nas minhas caminhadas pelas estradas aqui de Pernambuco, dessas estradas que nos levam à zona rural, e a gente vê alunos esperando transportes com a maior dificuldade para vir estudar numa cidade que oferece uma melhor qualidade de ensino, então eu me recordo de Heleno, que Heleno foi essa pessoa, uma pessoa que lutou com seus meios próprios para ser o que ele hoje é. Né? Heleno hoje é um nome aqui no Instituto como um professor de língua portuguesa. Hoje, Heleno não só é um professor de língua portuguesa, mas também é um professor de outras línguas. Não é? Autodidata, não é? Estudou por recurso próprio, procura ser o que ele é hoje através do seu esforço próprio. Hoje, Heleno fala o francês, né? Estuda o alemão, italiano, então ele é um pesquisador de línguas. Por isso essa admiração por Heleno, né? Heleno, que foi companheiro durante anos, viajando comigo de Caruaru até aqui ao Instituto, que a gente saía cedo para poder começar também cedo aqui no Instituto, e durante 10 anos nós fomos companheiros também de estradas. Então é tudo isso que eu tenho de dizer de Heleno,
tenho uma admiração muito grande e eu acho que seria um exemplo para muitos desses jovens que são da zona rural, que não ficassem limitados apenas a estudar aquilo que se oferece naquele setor, mas sim procurar, por seu esforço próprio, lutar para conquistar mais coisas na sua vida. As nossas dificuldades na vida não se prenderam apenas, vamos assim dizer, à moradia, né? Mas também a questão de alimentação somente enquanto criança, mas enquanto adolescente a gente também precisou se virar para poder se alimentar, ou pelo menos aguentar comer o que tinha para comer. Lembro-me muito bem que nós dificilmente víamos banana lá em casa, né? E de vez em quando ganhávamos algumas bananas de uma tia de minha mãe, e para não perder, né, de tudo, até porque as bananas eram poucas, né? Então a gente comia essas bananas com casca e tudo, né? Pescamos, né, no rio Ipujuca para auxiliar na alimentação, ter pelo menos uma mistura ao pouco de feijão e com farinha, o feijão que a gente chama inclusive de feijão xoxabunda, né? Porque na verdade ele não tem nenhuma substância, né? É aquele feijão que você come e logo você está morrendo de fome novamente. E vale salientar que esse feijão, na verdade, era mais água do que feijão, porque o feijão tinha que ser medido, né? Tinha que ser medido porque não tínhamos muito, tínhamos aquela quantidade para comermos a semana. Muitas vezes eu precisei catar no lixo, por exemplo, vidro e sabugo de milho para vender e com esse dinheiro comprarmos um pão, né, vez ou outra, para não tomarmos sempre o café puro, como a gente já frisou em outro momento, né? Além do mais, a questão do calçado. Andei muito tempo com os pés descalços, mas outro momento que a gente podia usar calçado, naturalmente a gente ia buscar no lixo. As pessoas devem se lembrar do sapato conga, né? A gente ia para o lixo, pegava aquele sapato que notadamente fosse mais ou menos do tamanho do nosso pé, tirávamos o tecido que já estava rasgado, por isso que era jogado no lixo, e com espeto quente furávamos, e meu pai comprava as correias que a gente chamava de sandália japonesa, né? E colocávamos. Isso ajudava a que a gente pelo menos não andasse continuamente com os pés descalços. No que se refere, por exemplo, a medicamentos, a gente não teve muita oportunidade, inclusive naquela época, de irmos muito a médicos, né? Vivíamos, quando tínhamos uma doença, geralmente na casa de rezadeiras, né? Tomávamos os chás que a nossa mãe aprendeu com os pais, né? E me lembro que nos anos 60 começaram as campanhas da SUCAM, né? E a gente tinha, até porque não tínhamos muito a questão da higiene, né? Eu sempre digo que se você não tem o básico na vida, higiene e outra coisa é relegada a segundo plano. Você não tem muito ânimo para estar fazendo isso. Então, a gente teve praticamente todas as doenças que a miséria humana pode levar o indivíduo a tê-las. Por exemplo, sarna, muita lombriga, sarampo, coqueluche, né? Todo esse tipo de doença a gente contraiu. E curou com o tempo, com promessas a santo, né? Então, essa a nossa existência. Escapamos, não sabemos nem porquê. Isso, inclusive essas doenças não foram somente na infância. Lembro-me que o sarampo quase ceifou minha vida aos 15 anos de idade, né? Cama, eu me lembro, tive pela primeira vez uma cama aos 15 anos de idade. Minha mãe dormia numa cama
feita com vara de marmeleiro, né, entrançada em um colchão de capim. Né, e eu vim ter a primeira cama aos 15 anos de idade, isso porque eu participei com uma pessoa da minha terra, um primo meu, primo, de o censo de 1975. Então, o dinheirinho que ele me deu, eu consegui comprar uma cama pela primeira vez e também um rádio de pilha pela primeira vez. Eu me lembro que eu, desde cedo, fui muito apaixonado pelas ondas curtas. Ouvia muito, né, as ondas curtas da BBC de Londres, da RFI, Rádio França Internacional, né? Até porque naquela época a gente já estudava um pouco de línguas e aproveitava. E também porque era um momento em que no país, nós vivemos a ditadura militar, né, a gente não tinha muita informação confiável, então a gente ficava sintonizado nessas rádios do exterior. Nós fomos, então, deixista por muito tempo. Né? E isso nos levou a ter vontades e mais vontades, inclusive sonhos e mais sonhos, que numa outra oportunidade a gente vai conversar com vocês. Né? É isso que, mais uma vez, a gente frisa que sem estudar jamais eu teria chegado aí. Né? Onde cheguei, eu teria chegado aqui, aliás, né? Porque eu não tinha outra perspectiva de vida a não ser por esse caminho. Tá? Uma coisa assim. Uma das experiências mais gratificantes que a gente teve foi o fato de termos estado na Igreja Católica, né? E essa experiência ela veio até mim, eu digo veio até mim porque eu fui convidado pelo senhor Antônio Guedes, que já é falecido, né? Uma pessoa muito importante na minha vida, para participar, né, de uma peça, por sinal uma peça de um grande escritor pernambucano, né, o Ariano Suassuna. Então, meu primeiro contato com a igreja foi nesse grupo de teatro que queria encenar naquele momento o Casamento Suspeitoso. E eu fui convidado para ser o protagonista da peça, que era o Cancão de Fogo. Então, a partir daí, iniciou-se uma amizade muito grande entre mim e o pessoal da igreja, o pessoal lá em Itacaimbó chamado de seminarista, principalmente Antônio Guedes. Como em Itacaimbó só havia escola de primeiro grau, eu tive que, ao terminar o primeiro grau, vir fazer o primeiro ano do segundo grau em Belo Jardim. Belo Jardim dista, o Itacaimbó dista de Belo Jardim, e vice-versa, cerca de 15 quilômetros, mas como você teria que vir até a pista, né, pegar ônibus, pegar carro, você teria que andar, eu andei muitas vezes 3 quilômetros a pé. E algumas vezes eu me lembro muito bem que a gente vivia pedindo carona para chegar até a escola. Inclusive no ônibus que fazia Petrolina, né, Recife Petrolina. Eu me lembro que era a banda, o trio nordestino, gravou Juazeiro Petrolina. Toda vez que eu ouvia aquela música, tempos depois, eu me lembrava das dificuldades. O cobrador muitas vezes, quando nos via, porque éramos eu e mais dois, um primo meu que me levou até o teatro, né, a igreja, e um outro cidadão que também morreu, né, que por sinal, viu uma situação muito ruim em termos pessoais, porque era uma pessoa que fora criada, né, enjeitada pelos pais e fora criada por terceiros. Então, éramos 3 pessoas nessa situação similar, e o cobrador do ônibus, muitas vezes quando nos via, dizia: pelo amor de Deus, hoje não dá para dar carona a vocês, não dá para dar carona porque tem fiscalização na estrada. Né? Algumas vezes fomos em cima de carros que carregava bois ou cavalo em cima da grade. Né? E algumas vezes tivemos o seguinte, que às vezes só estávamos com dinheiro da passagem, mas dava fome, terminava a escola, quando terminava a aula, aliás, a gente comia alguma coisa com dinheiro e ficávamos a pé. E víamos, né, a pé pela estrada, esses 18 quilômetros, depois de 10 horas da noite. Isso a gente fez
né? Algumas vezes pegávamos carona, outras não. Então, diante dessas dificuldades, então o Antônio Guedes me convidou, né, para ir para Caruaru. Né? Então, durante esse tempo que a gente esteve no teatro, a gente também esteve presente na igreja, auxiliando nas missas, não como coroinha, claro, mas um coadjuvante, vamos assim dizer, do pessoal, porque o pessoal passou a nos conhecer e a gente também participava, né, das atividades eclesiásticas. Né? Até com 18 anos eu me imaginei inclusive ser frade, né? Eu desisti depois, vi que não era, ainda estive em Sergipe para conviver com os frades, pois a teologia que a gente pretendia abraçar era a teologia da libertação, né? Que não tem aquela coisa de ficar internado em convento, mas convivendo com as comunidades eclesiais de base. A gente passou um tempo, viu que não era isso que a gente queria. Né? Então, no nosso retorno, o Antônio Guedes nos convidou para morarmos em Caruaru. Então, lá em Caruaru, a gente concluiu o 2º grau. A gente fez também vestibular na faculdade, inclusive na faculdade onde eu trabalhava, como almoxarife, que era a Fafica. Né? E ao mesmo tempo, né, a gente fez vestibular também em Campina Grande para engenharia. Passamos tanto na Fafica quanto na Federal. E aí a gente decidiu ir para Campina Grande. Então iniciou-se um tempo de dificuldade, aliás. Eu pedi demissão do emprego na Fafica e com o dinheiro da indenização fui embora para Campina Grande. Com esse dinheiro, me lembro, era 20 mil cruzeiros na época, a gente teve que pagar apartamento, pagar comida, né? Pagar transporte de vez em quando. Né? Então começou então um período de dificuldades, né? Aquelas cenas de infância, de fome, né? Elas retornaram. Inclusive, para terminar o primeiro período, a gente teve que ir para a assistência social em Campina Grande. Então a gente resolveu então rever a nossa vida e a gente percebeu que seria difícil terminar o curso ali sem ter um trabalho. E como na época a universidade não tinha aula à noite, né, a gente teria que estudar de dia e como arrumar um trabalho para custear isso aí, já que nossos pais não tinham condições. Então a gente resolveu voltar para Caruaru, tentar arranjar um trabalho, e a gente arranjou esse trabalho, inclusive não foi em Caruaru, foi em Pesqueira, onde a gente está hoje aqui, né, fazendo essa conversa. Né? E posteriormente a gente retorna a Caruaru, né, faz outro vestibular em letras, passa em primeiro lugar e consegue, junto ao bispo, que era o presidente da associação, Dom Augusto Carvalho, uma bolsa. Né? E a gente consegue concluir os nossos estudos em letras. E em 1988, né, depois realmente do retorno da democracia a esse país, pela primeira vez com a eleição do Miguel Arraes, ele lança concurso público e nós fizemos o concurso para Caruaru para língua portuguesa e conseguimos ficar em primeiro lugar. E então a gente foi contratado como professor do Estado, né, com todas as dificuldades que um professor possa ter, mas né, ali começava para valer a minha carreira, né, da qual eu me orgulho muito. Importante para mim, né, esse fato hoje de poder ser professor, de poder repassar, como disse anteriormente, né, em outro momento, né, para as pessoas um pouco daquilo que a gente aprendeu. E mais uma coisa que a gente aprendeu, né, da vida, não foi em livros, é que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que precisam lutar mais, precisam acreditar mais. Né? Afinal de contas, não tem outras saídas. A única saída é usar a cabeça, estudar para aprender e tentar, né, realizar os sonhos que sem esse caminho, o pobre, principalmente o pobre, não tem como realizar. Então, falar sobre Heleno para mim é muito interessante. Né? Eu
Eu já conheço Heleno há 13 anos, desde que eu vim trabalhar aqui na instituição em 1996, poucos meses após, eu cheguei em junho, poucos meses após ele chegou na instituição, e de lá até cá a gente vem desenvolvendo uma amizade muito interessante, muito rica, muito gratificante. Principalmente depois que eu tive conhecimento da história de vida de Heleno, né? Um cara que nasceu em Itacaimbó, vivia numa situação bem difícil, né? Em condições financeiras bem difíceis. O pai trabalhava na agricultura, segundo relatos dele, além dele e da irmã, os pais tiveram mais 10 filhos. E todos 10 morreram com menos de 1 ano de idade, menos de 2 anos de idade, por questão de desnutrição, né? E como ele diz, ele é uma exceção à regra, ele está contrariando a estatística, né? Porque, segundo ele, pela lógica, ele não era para estar vivo, nem ele nem a irmã. Inclusive a irmã tem sequelas ainda por conta desse problema que ela teve na infância. Então, apesar disso tudo, né, Heleno torna-se uma pessoa brilhante, porque ele conseguiu superar, né, todas essas adversidades, né, que surgiram na vida dele, desde a infância, a adolescência. Então, ele saiu de casa muito cedo, né? É uma pessoa que não queria ter aquele tipo de vida que o pai levava, ele estava trabalhando na agricultura, né? Pelo que eu sei, o pai queria que ele ingressasse nessa área, mas ele disse, não, eu quero trilhar por outros caminhos. Inclusive, o pai dele disse, segundo ele, que se ele aprendesse a assinar, já seria o suficiente, ele não precisaria aprender mais nada na vida, bastaria saber assinar. E ele disse, não, eu não quero isso também, eu quero uma coisa melhor, né? Então saiu cedo de casa, né? Estudando, começou a estudar, tentou o vestibular, foi aprovado em Campina Grande para engenharia. Eu sei que ele cursou durante algum tempo, mas tinha muita dificuldade, ficava na casa do estudante lá e tinha direito a fazer as refeições na universidade, só que ele disse que só poderia comer de segunda a sexta. E no sábado e domingo era o maior problema, né? Porque não tinha onde comer. Então, uma das várias histórias, né? Apesar de ele ter uma história aí, que é uma história difícil, tem vários relatos que tornam-se engraçados, né? Porque ele é uma pessoa que tem um humor muito grande, né? Ele consegue tirar o humor de várias situações da vida dele e de coisas da nossa realidade. Então, ele falava que os colegas tinham o hábito de arrumar namoradas que trabalhavam ou em padaria ou em supermercado, porque elas teriam pena, né? E no fim de semana levariam um saquinho de pão, um bolo, um biscoitinho, né? Para eles não passarem fome, né? Sábado e domingo. Então, era uma situação difícil, né? Inclusive, ele disse que tinha uma espécie de bandejão, eu me lembro, que eles saíam andando quilômetros para comer, às vezes, no sábado e no domingo. Era uma comida que às vezes fazia mal, né? Então, ele tem um relato que ele disse que tomou uma sopa lá, e foi acabando de tomar essa sopa, deu um revés-trés, como ele diz, na barriga, tiveram que vir quase que às pressas, voltando para a casa do estudante. A casa do estudante chegou lá, estava todo mundo com desinteria, e era aquela agonia, um querendo entrar no banheiro, e aquela situação, né? Pois bem, eu sei que ele não pôde continuar, abandonou o curso de engenharia em Campina Grande, e ele disse que quando veio embora, ele resolveu vir embora, voltar para cá, ele pegou carona no caminhão de tomates. O motorista deu carona a ele. E ele veio comendo tomates de Campina Grande até aqui. Nesse ônibus. Já estava numa situação difícil lá, passava dias sem comer, então ele disse, eu vim comendo tomates até aqui nesse caminhão. Então são situações como essas, né, que enriquecem a história desse homem, né, Heleno, até hoje. Esse tipo de relacionamento e convivência que nós temos aqui, né, nos leva a conhecer ele muito mais, porque a gente passa 2 dias juntos aqui na instituição, né? Nós dormimos no alojamento, né? Um quarto é compartilhado com vários professores, né? Há muitos anos lá. Então, são nessas horas, né, que a gente tem para conversar, para descontrair, né? A gente pode dizer que um professor aqui, os mais antigos, se conhecem bem, né? Que ficam nos mesmos dias, compartilhando situações alegres, situações tristes também.
Então eu sei, né, que ele realmente superou essas dificuldades, continuou estudando, é uma pessoa que se interessa muito pelo estudo de línguas. Ele teve algumas ajudas assim na época de adolescente, né, de pessoas que deram encaminhamento na língua holandesa, na língua francesa para ele, e ele continuou por conta própria, né? Quase que posso dizer um autodidata, né? Ele estuda sozinho, não fez curso de línguas em canto nenhum, e fala francês, né? Conhece alguma coisa de inglês, de alemão, de espanhol, de italiano, né? Posso falar isso particularmente porque presenciei, né, ele falando algumas dessas línguas. Então, é uma pessoa, né, que tem força de vontade. A gente mostra que ele mostra, né, que toda essa situação, né, se ele não tivesse força de vontade, talvez ele tivesse ficado pelo meio do caminho, né? Talvez tivesse desistido e voltado lá para a agricultura junto do pai, né? E não tivesse chegado onde ele chegou até hoje, né? Que é um professor aqui da instituição, um professor muito respeitado, um professor muito querido pelos alunos, né? Os alunos gostam demais dele, né? Ele tem muita coisa para passar, tem essa história de vida. E por conhecê-lo, né, posso relatar também, né, até porque estava com ele, que ele realizou um grande sonho da vida dele esse ano, que foi viajar à Europa, né, mais especificamente à França. Segundo ele, é um sonho de criança conhecer a França. Eu tive a oportunidade de viajar com ele esse ano. Então foi interessante, foi a primeira vez que voamos, né? Nós nunca tínhamos viajado de avião, então pude compartilhar com ele dessa experiência, foi muito interessante, né? Os preparativos, né? Nosso colega Cléber, que mora lá em Paris, que está estudando, né, organizou, mandou revistas onde nós poderíamos fazer várias visitas a países, lugares, né? Nos recebeu muito bem, passamos 34 dias na Europa. Então, foi muito interessante, né, estar ao lado dele, né, presenciar isso com ele, um homem que saiu de Itacaimbó, com situações adversas, ter trilhado todo esse caminho na sua vida e ter conquistado, né, ter tido a oportunidade de realizar um grande sonho, que era conhecer a França, conhecer a Europa, né, ver aqueles monumentos que a gente só via por livros, por revistas e tal. E interessante era ver a expressão dele, né? Eu acho que durante uma semana, 2 semanas, Helena andava por Paris totalmente extasiado, né? Ele andava assim, meio que deslumbrado, né? E várias vezes ele repetiu: eu estou realizando um sonho. Há muito tempo que eu tenho esse sonho. Estou muito feliz porque consegui realizar esse sonho. Estou na França, estou em Paris, estou conhecendo a Europa. Então, eu acho que quando a pessoa tem obstinação, né, tem objetivo e reúne forças para isso, tem um sonho, né, e consegue realizar, isso é muito gratificante, né? É muito bom sonhar, né, e é muito bom poder realizar isso. Então, eu fico feliz, né, de estar aqui participando desse momento de homenagem, né, a Helena, ao professor Helena também. Porque é um homem que é um batalhador, é um homem que tem uma história muito bonita e tenho certeza que a história dele, a vida dele vai servir de exemplo para muitas pessoas. Nós temos alunos aqui também que têm situações adversas e é na imagem de uma pessoa como a Helena que o aluno pode se espelhar, né? Pode tomar ele como experiência, tomar ele como base e também traçar seus sonhos, seus objetivos, né? E queira um dia conseguir atingi-los, né? Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar com o professor Helena, tenho muito orgulho de tê-lo como amigo, de ter compartilhado momentos interessantes, divertidos, né, em Paris, né? Um outro momento, acho que grandioso, talvez o maior momento da minha vida, né,
foi o fato de, em 1996, eu era já professor do Estado, né, concursado, e professor da Prefeitura Municipal do Caruaru. Mas mesmo assim as dificuldades financeiras, né, porque professores que trabalham em rede pública, principalmente municipal e estadual, esses professores têm notadamente um salário muito baixo. Então, em 1995, surgiu o concurso para a Escola Técnica Federal de Pernambuco. Então, nós nos inscrevemos, fizemos a prova, passamos, e em 1996 nós fomos chamados e assumimos. Fizemos concurso para a língua portuguesa. E então houve uma melhora significativa em termos financeiros para a minha vida. E havia um sonho muito grande de criança. Eu já falei que fui deixista, aquele indivíduo que ouvia as rádios estrangeiras. E toda vez que eu estava ouvindo uma emissão, principalmente da BBC de Londres, ou da RFI, Rádio França Internacional, eu tinha um sonho, era poder chegar a esses países, ou a um desses países um dia. Finalmente, este ano, em julho, nós podemos realizar este sonho. Estivemos em Paris, estivemos na Inglaterra, vimos e ouvimos em loco o badalá do Big Ben, né? E eu senti uma emoção muito forte de poder estar realizando um sonho, né, que eu alimentava desde criança. Até porque, né, como estudioso de línguas, né, eu pude colocar em prática um pouco do meu francês que aprendi sozinho, como autodidata, lá em Paris e também na Bélgica. A gente teve a oportunidade de viajar por 8 países, né? E para mim foi o ponto, eu diria que culminante da minha carreira, porque uma pessoa como eu, né, sair daquelas condições miseráveis, né, e poder vencer e chegar a realizar esse sonho que de outra forma jamais teria condição, é realmente algo grandioso, algo monumental. Para muita gente que tem dinheiro, viajar para a Europa é coisa insignificante, mas para mim tem um significado simbólico. É como se eu vencesse, né, a miséria que a vida me impôs. Eu não queria, mas nem pelo fato de a vida ter me imposto isso, eu aceitei de braços cruzados. Fui à luta, busquei e consegui. Esse é realmente o caminho, estudar. Sei que minha vida se confunde com a de outras pessoas. Passar por dificuldades, todo mundo passa. Na verdade, alguns bem mais do que outros. Mas por que desistir? Não reclame das coisas ruins. Tire proveito delas. Contemple as coisas boas, sempre lembrando que a vida é feita de fases boas e ruins. Não se frustre só porque no momento não pode comprar aquela roupa de grife, aquele perfume de primeira ou ir a um show de um artista famoso. Ao contrário, faça tudo isso contar a seu favor. Lute para tornar todos os seus sonhos possíveis. Mas lembre-se, quando chegar ao topo da montanha, jamais esqueça de suas origens.
missed opportunity.